Olá, estamos de volta com o programa Vídeo Debate e hoje aqui tenho o prazer, a honra de receber aqui nos estúdios Luiz Fernando Machado, deputado Luiz Fernando Machado. Seja bem-vindo, Luiz Fernando, prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, Tom. Eu gostaria inicialmente de cumprimentá-lo, eu assisti você no YouTube, você fez assim um discurso até certo ponto inflamado em defesa da família brasileira. Você foi muito enfático, não vi nenhuma agressividade no seu discurso, mas eu percebi uma certa ênfase. Explica pra gente o que foi isso, Luiz Fernando. Bom, Tom, nós estávamos em Brasília numa discussão na Comissão Especial de Educação que tratava do Plano Nacional de Educação, que é um plano muito extenso e nós temos a oportunidade de vislumbrar aspectos muito positivos lá discutidos, como, por exemplo, progressivamente nós atingirmos um investimento de 10% do PIB na educação. Pontos importantes como o fortalecimento da educação pública no nosso país, mas também tentativas que foram frustradas pela atuação da Comissão Especial de uma forma geral, de inserir no modelo educacional brasileiro a ideologia de gênero. E exatamente esta ideologia de gênero que nós combatemos frontalmente a inserção no Plano Nacional de Educação. Porque acredito, assim como acreditava quando fiz a defesa, assim como acredito quando for votar o PNE na oportunidade no plenário da Câmara Federal, de que este modelo ideológico não deveria pertencer ao nosso Plano Nacional de Educação. O gênero... Isso, explica pra gente. Eu vou explicar de modo muito simples. O gênero é você entender que a partir do nascimento não há um sexo formado, que a construção será feita de acordo com a vivência em sociedade. Então você teria um sexo neutro. A partir do momento que sai uma criança da maternidade, ela não sairia um homem ou uma menina ou uma mulher, sairia um gênero neutro, um sexo neutro, que a partir do momento em que se vive em sociedade, se constrói de maneira não natural, mas se constrói de maneira na convivência. De fora para dentro. Exatamente. Então, nós não admitimos que isso fosse inserido no Plano Nacional de Educação, porque há um conteúdo ideológico muito forte. E não há como se admitir uma ideologia marxista, e foi isso que defendi, porque acredito que está aí a raiz da ideologia de gênero, isso remonta a muitos anos, não é algo novo sendo inserido. Então, é por isso que a fala foi feita de maneira firme, um posicionamento, mas sem a menor agressividade, porque é um posicionamento que acredito que todos nós que defendemos a família devemos ter. Foi esse o ponto que foi aí muito explorado pelas redes sociais, que foi muito divulgado. Bom, eu nem preciso aqui comentar, o público nosso aqui sabe dos meus posicionamentos, estou de pleno acordo com este seu posicionamento e, em particular, isso até chega a me incomodar um pouco. Essa ideologia, dita muito bem por você, com base no marxismo, é algo que me incomoda. E, me corrija se eu estiver errado, existe um planejamento em curso hoje. Sem dúvida. E esse planejamento em curso, ele já foi executado em alguns países. E nos dá muito medo quando nós temos lideranças políticas que atuam em parceria com esses países e ainda mais para inserir no nosso corpo constitucional, na nossa Constituição Federal, no nosso Plano Nacional de Educação ou outros planos que sejam editados pelo governo. Então há uma preocupação muito grande. Eu particularmente acredito que a sociedade, de uma forma geral, deve ficar atenta às medidas que por muitas vezes elas são simples. Eu ouvi de diversos colegas, Luiz, mas não há problema nenhum, vamos trocar sexo por gênero, qual a diferença? Tem diferença sim. As questões, elas têm diferenças e essas diferenças precisam ser estudadas, porque se elas não são, nós daqui a pouco estaremos educando as nossas crianças na rede municipal de ensino, na rede estadual de ensino, com base em pilares que, por exemplo, aqui citamos, que somos contra como os marxistas. Então, esse é o ponto que nós devemos ficar atentos nas medidas do governo. Bom, excelente. Eu vou chamar aqui uma revista, que é a revista Veja. Muita gente detesta quando eu cito a revista Veja aqui. Muitos acham que não tem nada de bom na Veja. Eu discordo, às vezes é óbvio, como em todo veículo, às vezes tem coisas erradas, mas tem coisa boa. E eu vi uma reportagem muito boa na última revista Veja, Páginas Amarelas, onde o cidadão defendia muito a escola de Chicago,
Lá ele foi gerado, formado pela Escola de Chicago, que eu considero uma das melhores do mundo, e ele, o senhor Cláudio Haddad, comentou que o objetivo no Brasil é doutrinar. Isso assusta qualquer um, gostaria dos seus comentários sobre essa reportagem, não sei se você leu. Cheguei a acompanhar, sim, eu só tenho uma crítica à Veja, viu, Tom? Que é a quantidade de propaganda que antecede as matérias. Então, eu sou um leitor da Veja, assim como sou leitor de outras revistas semanais, e a minha crítica é a quantidade de propaganda. Mas veja, a diferença entre doutrinar e educar. O que diz exatamente o corpo da entrevista e o que nós precisamos ficar atentos é isso. Doutrinar. O que é doutrinar? Eu tenho um ponto de vista e acredito que a educação deve ser feita diante daquele único ponto de vista. Ao passo que, se eu educo, eu dou oportunidade para aqueles que sabem discernir, escolher os pontos de vista que estão sendo apresentados. A doutrinação é exatamente o sentido inicial do nosso bate-papo. Quando você coloca uma ideologia, qualquer que seja ela, mas vamos pegar o exemplo desta ideologia marxista e foram tentados a colocar no Plano Nacional de Educação. Isso é uma doutrina. Então, a partir do momento que você admite que há um plano nacional de educação que deve ter uma orientação ideológica marxista, você está acreditando que a formação dos profissionais, dos educadores, e assim como a educação passada aos alunos, deve ter uma orientação ideológica. Ela deve ser uma doutrina de único ponto de vista. E não é esse o modelo correto. A educação e as escolas, de uma forma geral, servem exatamente para que o cidadão forme o seu juízo, a sua consciência e tenha a capacidade de discernir entre pontos de vista diversos e não exclusivamente um ponto de vista. O que está em curso na nossa sociedade, especialmente o que está em curso no Brasil, são tentativas de colocar um ensino que tenha a base da doutrinação ideológica. Que os nossos professores sejam formados, sejam treinados como eram antigamente na Rússia, como era antigamente em países que têm essa concepção doutrinária no processo educacional, que é um desastre. Sim, onde entra a liberdade nisso tudo, né? O ponto aí, acho que a palavra-chave é a liberdade. Exatamente. Da pessoa, né? O pior analfabeto é aquele que sabe, mas não pode ler. Ele sabe ler, mas ele não tem acesso ao livro que ele deseja ler. Então isso é um problema para o Brasil. Eu mesmo, às vezes, procuro alguma coisa que eu não acho. Eu não acho. Você sabe, eu estive recentemente em Washington, procurei lá o DVD, o filme da Ayn Rand, que é aquela autora, sim. E só achei lá. No Brasil não tem. Então nós temos um problema aqui. Eu vejo isso sob uma perspectiva séria, me preocupa essa questão. E o papel da educação, você bem disse, é de formar a pessoa para que ela tenha liberdade de escolher futuramente. E realmente me assusta essa fricção entre doutrinação e ensino. Minha pergunta para você é se você conhece aquela professora de Santa Catarina, Ana Caroline Campagnolo. Você chegou a acompanhar essa menina, uma jovem professora? Cheguei sim. Então, ela denuncia, inclusive. Eu vi um artigo dela. Ah, um artigo? Um artigo. Conta um pouco dessa sua experiência. Ela denuncia exatamente a formatação que se está dando ao país de um modelo de educação que é absolutamente ideológico e doutrinário. E ela não aceita. Ela, em suma, ela não aceita, ela combate esse modelo de doutrinação. Porque é importante, às vezes as palavras, sabe, Tom, passam desapercebidas pelas pessoas. É o que eu disse do gênero. Uma palavra tão simples, às vezes ela encanta. Mas o que está por trás dela? A doutrinação, ela precisa ser absolutamente estudada pelos pais, para que os alunos não tenham essa educação tão solta nas escolas. E é isso que nós precisamos combater a doutrinação. Nós precisamos ter um modelo educacional onde se dê formação, conhecimento para a capacidade de discernimento e não exclusivamente imposição de pensamento, que é exatamente o que a Ana denuncia. Bom, vou chamar um intervalo aqui. No próximo bloco vou com a pergunta sobre o senador Álvaro Dias e o mandado de segurança que ele propôs frente ao Supremo Tribunal Federal. Até lá.
Olá, de volta com o programa Vídeo Debate e hoje aqui na presença do deputado Luiz Fernando Machado. Deputado, o senador Álvaro Dias recentemente interpôs mandado de segurança contra a presidente Dilma Rousseff no Supremo Tribunal Federal. Fiquei contente com esse ato dele porque às vezes eu sinto que a oposição precisa de um pouco mais de testosterona, falando assim, numa linguagem popular, um pouco mais de pujança para enfrentar essa questão toda que o governo federal faz conosco. E ele entrou com o mandado de segurança pedindo transparência na questão de Cuba e Angola. Eu já gravei sobre isso aqui mesmo no canal Vídeo Debate e fui muito criticado porque dizem que não foi direto para Cuba o dinheiro, passou pelo BNDES que emprestou para empresa X, Y, tem toda uma questão que precisa ser esclarecida. Mas o ponto é, não está transparente. Na minha opinião, gostaria dos seus comentários. Olha, mas não está mesmo. Não está mesmo. Você não pode exportar recurso para economias ditas, não economias, mas para países ditos democráticos que não têm regime de democracia. Cuba é um regime de afirmação. Você confirma o modelo existente lá. Não há um outro partido, não há um modelo de debate. Esse é o primeiro ponto de crítica que faço a essa exportação de recursos. Aí alguém pode nos dizer o seguinte, mas é estratégico. Você ter um porto em Cuba é absolutamente estratégico. Ouvi essa opinião do Heródoto Barbeiro também. Mas veja, estratégico é, de fato, mas não deve se passar pelos modelos que nós conhecemos. Você não pode fazer, aquilo que se discute muito, é que foram gastos 900 milhões de reais. 900 milhões, sem que nenhuma conta foi prestada. Você faz um investimento no Brasil, você tem um sistema que te policia. O Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas da União, ele Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, que tem um papel fiscalizador, você tem condição de fazer o acompanhamento dessa obra. Quando você pega um recurso, manda ele para um país, através do BNDES que seja, que escolhe as grandes empresas que vai atuar. O BNDES é um interlocutor em países que, por muitas vezes, não tem nenhum tipo de amparo democrático e ele é um exportador de recurso nacional para o exterior. Então, o que o Álvaro Dias fez foi exatamente isso. Diz, olha, puxa, cadê a transparência desse recurso que foi investido? Onde é que esse recurso foi investido? Por que foi tanto recurso investido? Será que é esse mesmo o custo da obra? O que ele quer é que nós, que pagamos suados impostos, saibamos aquilo que está sendo investido e onde está sendo investido. Agora, o governo federal, numa política de concessão de recursos, vai fazendo com países ditos amigos empréstimos, investimentos, doações, como foi a Venezuela. A Venezuela tem uma dívida conosco numa refinaria, que o presidente Lula perdoou. Perdoou. Agora, será que o cidadão brasileiro, que está com um cartão de crédito endividado, que está com um problema nas suas contas pessoais, tem um perdão da dívida da Caixa Econômica Federal? Não tem o perdão da dívida. Então, por que perdoar para países que têm tamanha saga por imperialismo no sentido negativo, imperialismo no sentido do regime de exceção, da democracia disfarçada, da democracia de confirmação? Olha, você tem um país, que é Cuba, onde se confirma, não se disputa. Você vai à Venezuela, o que está acontecendo hoje é um absoluto crime. E todos nós acompanhamos por muitas vezes, não pasmos, mas acompanhamos com distância. Mas o recurso está sendo colocado lá. Então, o que o Álvaro Dias quer saber é exatamente isso. O que vocês estão usando, como vocês estão usando e para que vocês estão utilizando o nosso recurso nacional. Esse é o grande ponto. O mandado de segurança está no Supremo Tribunal Federal aguardando manifestação, e é sempre muito bom lembrar, e isso não faz aqui da minha fala uma crítica, mas é uma constatação, de que 7 ministros colocados pelo governo do Partido dos Trabalhadores, 6 ministros inseridos pelo presidente Lula, então há, naturalmente, ali um contexto de discussão também um pouco politizada. Com certeza. Eu vou mais longe ainda, muito politizado. Ou pelo menos mais politizado do que eu gostaria que fosse. Sim. Há um problema, temos um problema. E eu faço aqui, eu ecoo sua fala, né? dou guarida à sua fala. E isso é uma coisa repugnante para mim. Eu, na qualidade, inclusive,
de advogado, você sabe. Operador do direito. Atuei muito tempo no direito. Uma das bases da democracia é que essa atitude do governo federal, essa atitude deveria ter sido passada pelo Congresso Nacional. Inclusive, o artigo, se eu não me engano, o artigo 49 da Constituição diz que todos esses empréstimos precisam da anuência do Congresso Nacional. Essa é a base de um regime democrático. Eu não posso, mano militare, de maneira ditatorial, ir usando e dando, perdoando dinheiro do contribuinte. Sem dúvida. Meu dinheiro, seu dinheiro, dinheiro de quem nos assiste. É isso mesmo. Eu aproveito sua presença aqui para colocar esse desabafo aqui para fora. A entrevista é contigo, né? Eu não deveria falar isso, mas é um desabafo que eu preciso fazer. Está errado, na minha modesta opinião. Agora, fica essa questão. Está aí, eu faço um apelo ao Supremo Tribunal Federal. Trabalhem. Vejam esse mandado de segurança. Por que não? Não é importante essa questão? Me parece que é emergencial, inclusive. Sem dúvida. Né? Para que isso não se repita. E isso, dependendo do andar da carruagem, pode dar um impedimento, inclusive. Porque se tem uma coisa que o presidente da República precisa fazer, é andar conforme a Constituição Federal. A coisa mais óbvia. Não deveria ser necessário falarmos aqui esse tipo de coisa. Então, eu passo aí para os nossos amigos do vídeo debate essa minha indignação, né, que me parece que foi essa posição que você adotou também. Então, próxima pergunta seria assim, na minha perspectiva pessoal, o governo petista sempre confundiu Estado, governo e partido. Até falamos um pouquinho aqui fora do ar, eu expus aqui lembrei da questão dos jardins do Palácio do Planalto, logo no início do primeiro governo Lula, ele colocou aquela estrelinha do PT, nada demais, não custou nada para o erário, mas é um símbolo, é de quem está confundindo as coisas. Gostaria dos seus comentários sobre essa confusão entre Estado, governo e partido político. Veja, a definição é simples, é a confusão da democracia de coalizão para a democracia de cooptação. É o regime presidencialista de cooptação, onde o Estado serve aos interesses do partido. E isso está claro. Isso está claro. A vergonha, ela foi perdida sob o aspecto de discutir essa matéria, porque nós enxergamos todos os dias, se nós buscarmos o jornal, o Diário de Circulação Nacional, hoje, no estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Globo, o Correio Brasiliense, qualquer que seja a mídia impressa, você tem discussões e as discussões envolvem a composição política para a próxima eleição com base no Ministério, com base na diretoria da estatal, com base na diretoria da Petrobras. Esse é o modelo onde você transforma o Estado num serviçal do partido e você transforma o recurso público do Estado a serviço do partido. Isso de inúmeras formas. Eu dei o exemplo de uma, que são as negociações políticas feitas para que um maior número de partidos estejam em uma coligação. E sempre na entrega, não de projetos, mas da entrega de cargos, na entrega de comandos de execução financeira. O grande cargo e a grande disposição que tem a classe política e os partidos políticos é para que sejam ordenadores de despesa, possam ordenar a despesa. Mas diante de que projeto? Então há uma profunda confusão. Hoje você pega o financiamento dos partidos políticos, Tom, este financiamento, ele por muitas vezes sendo dado por aqueles que são cargos comissionados. Então se você é um membro do Partido dos Trabalhadores, você é contratado como um servidor comissionado, aquele servidor de livre nomeação, aquele cargo de livre provimento, e você pega um percentual deste seu salário e reverte ao partido. Isso é estatutário. Isso é estatutário, então está no estatuto. É uma proliferação de cargos de livre provimento, o custo do Estado cada vez maior, o peso do Estado cada vez maior, através dessas contratações que servem ao financiamento de partidos. Que nós estamos pagando através dos impostos. É sempre a conta paga pelo cidadão.
E sempre quando há uma falta de recurso, a sanha do governo é aumentar impostos, aumentar tributos. Aliás, o ministro Guido Mantega tem sido um craque nessa lógica. A indústria da bebida, do refrigerante, do suco, tem sofrido absurdos aumentos de tributação para poder recompor aquilo que ele tem feito com maior capacidade, que é exportar o lucro das montadoras para os seus países de origem. É você pegar, por exemplo, redução de IPI, iniciar um processo no país de redução de IPI, de redução do custo do automóvel, para que as pessoas possam comprar os seus automóveis. Onde vai o lucro dessas montadoras? O que é revertido para o país? Então você reduz imposto para aquele que é o seu melhor parceiro e você amplia o imposto para aquele que é o cidadão, que aqui está. Então há uma profunda confusão. É uma profunda confusão do que é Estado e do que é partido político e do que de fato é a concepção, a harmonia entre eles. Nós não temos mais, o André Franco Montoro, ele tinha uma expressão muito interessante, ele dizia o seguinte, que o político está sempre de olho nas próximas eleições e o estadista está sempre de olho nas próximas gerações. Nós perdemos os nossos estadistas. Poucos são estadistas. De fato, aqueles que olham e dizem assim, o que eu vou deixar para a próxima geração? Nós estamos sempre de olho no rápido aumento do valor do Bolsa Família, para atingir um número maior de pessoas, para que o resultado eleitoral possa ser dado de maneira mais confortável. Então, é o Estado que confunde o seu papel com o papel do seu partido. E a Dilma, no início, aparentemente estava indo bem. Fez uma faxina ética, ela tirou aqueles que estavam, de certa forma, envolvidos na corrupção, retirou do governo e, gradativamente, o modelo volta. E ela se torna uma política comum, uma política sem marca, uma política que não tem, de fato, mais um legado a deixar pelo país, a não ser o modelo existente. Nós tivemos, com clareza, alguém que pode gostar ou não gostar, mas quando lembra-se de Fernando Henrique Cardoso, as pessoas dizem, puxa, é aquele que estabilizou a moeda. Sim, isso é um fato. Ele tem uma marca. Sim. O presidente Lula, ele teve uma virtude, a inclusão social. A presidenta Dilma encerrará o seu governo sem marca, sem nada a oferecer do país para o legado e para a história. Terminará o mandato sendo aquela que conseguiu cumprir malmente aquilo que lhe foi entregue pelo seu antecessor, o presidente Lula. Uma confusão absoluta entre o que é Estado e o que é partido político. Eu diria até mais, a marca é negativa, não só não tem uma marca positiva, como terá, a meu ver, uma marca muito negativa, porque a inflação bate a porta. A inflação bate a porta, justamente porque estamos na contramão da situação que eu diria ideal. O Estado muito inchado, gordo, caricato, é um problema. Agora eu vou passar uma pergunta, um verdadeiro abacaxi para o meu convidado. Fazer o quê? Nem tudo é bonito, tem que passar. O que nós podemos fazer? Essa é a questão chave. O que o Congresso pode fazer e o que o cidadão pode fazer. Luiz Fernando, o que eu posso fazer? Me dê clareie um caminho para mim, por favor. Veja, eu acho que esse espaço já é um grande espaço para que nós tenhamos a chance de conversar com um público que forma opinião. O seu público, ele tem essa característica, o seu público tem essa formação, é um público que efetivamente forma opinião. Eu acho que é nós entendermos que o país não pode continuar nesta rota. A indústria brasileira está acabando. Nós vivemos o modelo do crédito e do consumo só. Nós não temos mais produção, somos exportadores de commodities. É um exemplo claro para o nosso telespectador, o nosso amigo que está nos assistindo. Nós exportamos sacas e sacas de café e importamos a cápsula da Nespresso. Então, quer dizer, esse é o exemplo claro que está próximo da mesa do cidadão. É o café Nespresso. É aquilo efetivamente que nós temos feito. O país não pode ser assim, não tem condição de ser assim. Nós não conseguiremos transformar a nossa sociedade, que é maravilhosa, o nosso país, que é maravilhoso, com esse modelo que aí está. Esse modelo saturou. Esse modelo não tem condição mais do cidadão aguentar. Ele não aguenta mais. Essa sociedade que, veja, eu ontem, por coincidência, eu falei a alguns aposentados. Eu conversei com um grupo, esse grupo de aposentados.
E eu não encontrei num grupo de 20, 22 pessoas, nenhum que não estivesse endividado pelo crédito consignado. Puxa vida. Não encontro servidor. Você tem um modelo hoje de uma extensão de crédito que ele tem limite. Esse modelo chegou ao limite. O país precisa crescer, o país precisa de investimento, a indústria precisa ter pujança, a indústria precisa ter apoio. Nós não podemos fazer e transformar o nosso país nessa república artificial do crédito que uma hora a conta virá e está vindo. Infelizmente está vindo. Nós falávamos da inflação. A inflação ela atinge primeiro quem tem menos. Sim, concordo. Ela atinge primeiro o sujeito que é mais pobre. Então é importante dizer à funcionária que está conosco, à pessoa que está próxima a nós, ao nosso amigo que está ao lado, que o modelo se esgotou. Se nós insistirmos nesse modelo, nós caminharemos efetivamente para a venezuelização. Nós caminharemos para o modelo de imposição. Todo esse enfraquecimento institucional que hoje acontece, o enfraquecimento do Supremo Tribunal Federal, o enfraquecimento do Poder Legislativo, que é proporcional, que é proposital, é absolutamente proposital. Quando você tem reduções, você tem uma redução no nível e na qualificação de uma instituição, que é pilar num regime democrático, você caminha para qual direção? É a ditadura. Eu, inclusive, acrescentaria aí nos seus comentários o enfraquecimento da imprensa. Existe isso em curso, eu fico horrorizado com o que eu vejo. E as pessoas não se dão conta, Luiz Fernando. E pior, você tem chefes de governo dizendo que o maior partido da oposição no país hoje não é o PSDB, não é o Democratas, não é o PPS, não é o PSOL, é a imprensa. Elegeram a mídia como adversária. A mídia, como diz o nosso grande jurista Ives Gandra, é o pulmão de uma democracia. Ela não pode ser controlada, ela não pode ser desfacelada. Porque quando você faz isso, você caminha para o enfraquecimento de uma instituição muito importante no regime democrático. Ives Gandra diz, o pulmão da democracia. Então, quer dizer, como é que a gente vai? Qual o horizonte que eu tenho? Eu tenho um filho de 1 ano e um filho de 3 anos. O que é que ele vai fazer daqui a 10 anos? Qual o país que ele vai encontrar daqui a 15 anos? Eu tenho a mesma preocupação que você. É essa preocupação. E me permita passar essa preocupação a você que está nos assistindo. Merece uma reflexão as palavras do Luiz Fernando. Então, a você, vou precisar chamar um intervalo. No próximo bloco, mais vídeo debate, mais Luiz Fernando Machado para você. Até lá. Olá, de volta com o programa Vídeo Debate neste terceiro bloco. Estou aqui tendo a satisfação de receber nos estúdios Luiz Fernando Machado. Luiz Fernando, temos aqui uma fala do jurista Ives Gandra Martins, foi inclusive meu professor na pós-graduação, você o citou no bloco anterior, e ele fala do Programa Nacional de Direitos Humanos, uma entrevista que ele deu para o Jô Soares. E é um nome tão bonito, né? Programa Nacional de Direitos Humanos. Quem pode ser contra isso? Ninguém. Só que quando você observa mais profundamente, você tem a impressão que é o lobo em pele de cordeiro. Porque lá dentro tem censura da imprensa, lá dentro tem doutrinação dos professores, que tratamos no primeiro bloco, lá dentro tem ataque ao direito de propriedade, que parece que virou um palavrão nesse país, direito de propriedade é algo feio. E temos aí enfraquecimento dos poderes, temos muita coisa errada dentro deste título tão nobre e tão bonito. Gostaria dos seus comentários. É exatamente isso que nós havíamos dito aqui no início do programa e no decorrer do programa. Há um processo muito bem articulado, muito bem pensado, para que nós transformemos gradativamente o nosso país num país com modelo constitucional venezuelano, modelo constitucional do Equador, modelo constitucional da Bolívia. E isso normalmente ele está envolto em termos bonitos, como você
mesmo fez a referência, mas isso tem um núcleo central de discussão na Espanha, que repercute isso pelos países. São mais de 500 modificações que trata o nosso jurista Ives Ganda. São 500 modificações que traz o Plano Nacional de Direitos Humanos em diversas vertentes. As vertentes que foram citadas: direito de propriedade, a censura de imprensa, doutrinação de professor, tudo isso está em curso. E o que eles querem implementar no país é isso. Isso que eles querem implementar no país. O contexto acadêmico, o contexto de formação acadêmica de quem pensa o PNDE para o nosso país é o mesmo que pensou para a Venezuela. Eu não preciso dizer mais nada. O regime que lá hoje é vivido é o regime que sonham implementar aqui. Então, Tom, é algo que nós precisamos nos atentar. O reflexo virá em nós. O reflexo virá em nós. A sociedade está absolutamente distante da classe política. Sim. Muito distante da classe política. E dessa realidade que está acontecendo. Mais distante ainda. Porque quando você... Veja, há um processo tão de inteligência por trás disso. Quando você diz o seguinte: você transforma a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Congresso Nacional, os 594 que estão lá, os 513 na Câmara, mais os 91 senadores da República, os 81 senadores da República, quando você transforma estes representantes em representantes enfraquecidos, instituições enfraquecidas, você delega o poder a quem? Fica um super executivo. Claro. Que é a base de uma ditadura é o poder concentrado. Exatamente. No executivo. E para concentrar no executivo, você precisa enfraquecer os outros pilares. Então nós estamos perdendo a referência. Nós estamos perdendo a referência daquilo que nós construímos. Não é mais a Constituição cidadã do Ulisses. Não é essa Constituição o sonho. Que, aliás, se não me engano, o PT votou contra. Foram contra. Então há em curso no país essa tentativa. Mas há, por outro lado, também uma atenção maior das pessoas que sofrem o reflexo. Todo mundo aqui, se nós pudermos convidar o nosso telespectador do vídeo debate para fazer essa reflexão, converse em casa. Conversa com a sua avó, com o seu avô, se você é jovem. Conversa com o seu pai e com a sua mãe, se você já tem um pouco mais de idade. Converse com aquilo que está acontecendo na vida deles. A inflação, quando ela pega, como dissemos aqui no bloco anterior, aqueles que são mais simples. Então, eles estão sofrendo um reflexo. Passa a comprar menos, a comer menos. A classe média está endividada também. Um acesso artificializado de crédito para automóvel. Olha como é que estão as rodovias do país, as avenidas das cidades. Olha como é que estão as cidades de uma forma geral. Você concede crédito para a compra do automóvel, mas não é a mesma velocidade com que você investe em infraestrutura urbana, em mobilidade urbana. Está errado. Você cria o caos. E além de criar o caos, você transfere. Essa é uma política do governo central, do governo federal. Essa política de expansão de crédito de maneira irresponsável é uma política do governo federal, que o reflexo vem para as cidades. E nós vivemos o caos em muitas cidades brasileiras em razão desse tipo de falta de atenção. A fatura chega. A fatura está chegando. A fatura está chegando e ela é alta. Ela é muito alta. Não dá para você imaginar que um complexo petroquímico chamado Comperj, no Rio de Janeiro, orçado em 2 bilhões de dólares, já esteja em cerca de 20 bilhões de dólares. São 18 bilhões de dólares a mais. Que coisa. O país não aguenta. Não aguenta. Não há caixa que resista a uma tentação dessa natureza. Isso é uma afronta. Isso é uma afronta. Mas o responsável é você. É você que tem acesso à informação, você que tem acesso a este tipo de informação e passar para frente. A gente brinca e dá o exemplo de que o reflexo, infelizmente, que chega por fim, vamos dizer assim, nas comunidades mais distantes, mais periféricas, é o reflexo de uma pedra jogada no centro de um lago. Que inicialmente você tem no círculo, na proximidade de onde foi jogada essa pedra, o reflexo, mas gradativamente ela chega à ponta. Precisamos ajudar a chegar à ponta. Cada um de nós. Cada um de nós. Nós somos elementos importantes nessa construção. Nós somos elementos importantes nessa base de informação. Porque por muitas vezes, não por querer, mas pela falta de oportunidade, as pessoas não conseguem ter clareza
disso que está existindo, conseguem ter clareza disso que está acontecendo no país. O país precisa dar oportunidade às pessoas. Eu me lembro quando fui vice-prefeito de Jundiaí, uma senhora me disse assim: eu não quero pegar mais cesta básica aqui no Fundo de Assistência Social da cidade. Eu quero comprar a minha cesta básica, aonde eu faço um curso de qualificação. É isso. É isso. Nós vivemos um pleno emprego. A economia, de uma forma geral, ainda absorve essas pessoas. É qualificar, é buscar ascensão profissional pelo mérito, é buscar ascensão social pelo mérito, porque é possível. Seria minha próxima questão, a meritocracia. Parece que o atual governo não gosta muito dessa palavra. Existe um certo até preconceito com essa palavra. E que mal há a pessoa ter o mérito próprio dela. Não é mal nenhum, né? Ao contrário, é uma coisa boa para a pessoa. Me preocupa a questão da cesta básica, me remeteu ao Bolsa Família. Eu viajei para o Ceará, fiz todo o litoral cearense, um pouquinho ali do interior também, muito pouco, mais o litoral. Fiquei encantado com o povo cearense. Um povo educado, um povo muito honrado, especialmente. Porém, vi um problema. Existe uma expressão lá no Ceará que, abre aspas, estar de bolsa. O cidadão está de bolsa. Então ele não trabalha mais, porque ele está de bolsa. Isso me parece uma distorção grave no Bolsa Família. É um problema isso. Não é que eu seja contra, não é bem isso, mas temos um problema em cima da mesa. Sim, mas nós precisamos socorrer quem mais precisa. Precisamos socorrer via o trabalho da assistência social, iniciado pela dona Ruth Cardoso. Essa expressão Bolsa Família é a junção das bolsas criadas pela política social e assistencial. Justiça seja feita. Ex-primeira-dama do nosso país, que é a dona Ruth Cardoso, ex-mulher do nosso presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, quer dizer, há uma concepção que eu acredito, deve socorrer, mas deve socorrer com um objetivo momentâneo, não deve perpetuar o socorro. Tem que ter uma porta de saída para a pessoa. Exatamente. A porta de saída para a pessoa é a oportunidade. O Ceará cresce, o Ceará se desenvolve, o Ceará investe. Hoje é um estado no nordeste do país que se desenvolve. Quer dizer, Pernambuco se desenvolve, Rio Grande do Norte se desenvolve, a Bahia se desenvolve, Sergipe se desenvolve. Precisa ter oportunidade de desenvolvimento para que essas pessoas saiam do Bolsa Família e tenham condições de ganhar mais. Elas não vivam só diante daquilo que o Estado oferece, porque é muito pouco. As pessoas não podem se acomodar com isso. Esse é o ponto. Eu sou favorável ao Bolsa Família, não sou contra o Bolsa Família em hipótese alguma, porém, acredito que as pessoas não querem se eternizar no Bolsa Família, elas querem sair. E para sair, o Estado precisa dar oportunidade. O Estado é o grande fomentador, ele é o grande indutor da política pública. O Estado não é o executor. O Estado ele precisa ser o indutor. E o indutor, nesse aspecto, diz, olha, eu vou lhe socorrer, porque você precisa, a sua família precisa, mas eu vou lhe dar o caminho, para que você não ganhe mais essa bolsa, para que você ganhe um salário muito melhor, para que você seja registrado, para que você tenha um plano de saúde, para que você tenha uma oportunidade melhor na vida. É isso que nós precisamos buscar. Na iniciativa privada. Na iniciativa privada, naturalmente. Até porque ela é responsável. A iniciativa privada é a responsável, poder empregar, poder dar oportunidade. Tem emprego no serviço público também. Mas eu estou dizendo que a porta e o caminho de acesso, por exemplo, no estado do Ceará, deve ser o fomento da indústria do Ceará, do comércio do Ceará, do serviço do Ceará. Não pode ser exclusivamente um Bolsa Família. Ele, por si só, não é uma política social que se encerra ali na Bolsa. Ela precisa ter continuidade com formação, com oportunidade. Você veja na nossa região, aqui no estado de São Paulo, na região de Jundiaí. Eu tenho certeza que se nós formos a uma agência de emprego, tem lá inúmeras ofertas de emprego. Por que eu não pego essas ofertas de emprego, qualifico essas pessoas que estão na nossa região via a vocação do emprego oferecido e insiro ela no mercado de trabalho? Esse é o caminho. Esse é o caminho. Eu sempre tive, aliás, fazia esse trabalho junto com a Ciesp, aqui em Jundiaí, eu sempre tive essa concepção. Nós precisamos ter escolas de formação profissional que tenham relação com o mercado de trabalho local. O que emprega na região? Olha, é um centro logístico muito forte, é um centro de serviço muito forte, tem indústrias fortes. Pronto. Qualifica para a logística, operador de empilhadeira. Parece que quem está nos assistindo é operador de empilhadeira. O que é isso? Isso representa muito para uma cidade que é um centro logístico.
Porque o operador de empilhadeira, que está dentro de um centro de distribuição, ele tem ali uma responsabilidade enorme para fazer com que o produto chegue na sua casa. Então não é uma profissão qualquer, é uma profissão muito digna, absolutamente digna e de fácil inserção no mercado de trabalho. Por que não treinar? Por que não qualificar? Nós temos aqui, eu digo agora, sei que o programa tem amplitude nacional, internacional, mas fala um pouco da nossa região. Em Jundiaí está sendo construído pelo governador Geraldo Alckmin, pelo governador do estado de São Paulo, um hospital regional. Quem será o enfermeiro do hospital regional? Quem será o técnico de enfermagem do hospital regional? Quem será a pessoa a fazer o serviço de limpeza do hospital regional? Ao serviço de cozinha do hospital regional? O motorista que vai servir ao hospital regional? Precisa ser gente nossa, que seja qualificada para estar lá, porque as oportunidades estão vindo. Então, quer dizer, não dá para você criar uma geração que entenda que o Bolsa Família é a razão da sua existência. Ele precisa pegar o Bolsa Família no momento que mais precisa, no momento da fome, da dor, você precisa socorrer. Mas precisa dizer a ele, você pode sair. Sim, está faltando, a meu ver, essa cultura. Porque a cultura que está sendo fomentada pelo governo federal é uma cultura, a meu ver, de acomodação. Sim. Esse é o problema. O problema está nesse ponto que você tocou. Precisa de uma outra cultura, uma base cultural que realmente tem essa porta de saída. Primeiro tem que ter a porta de saída e depois a pessoa estar ciente de que ela precisa dar espaço. Exatamente. É a questão, não sei se temos tempo ainda, Tom. Um pouquinho. Mas é a questão da Copa. Você diz assim, Luiz, você é contra a Copa? É claro que eu não sou contra a Copa. Mas eu sou contra você concentrar uma quantidade tão grande de recurso público em algo que não vai dar retorno para o povo. É uma barbaridade o que estão fazendo. Então, quer dizer, não é o fato de ser contra a Copa ou não ser contra a Copa. O Canadá não participará da Copa. Será que o Canadá está melhor do que nós? Com certeza. Veja. Minha filha esteve lá, você sabe, né? Ela fez intercâmbio no Canadá. Ela voltou maravilhada. Pois é. Maravilhada. Lá ele poderia se dar o luxo de dizer, vamos fazer a Copa aqui. Agora, num país onde você não tem porto, aeroporto, rodovia, hidrovia, ferrovia, mas você tem estádio no Amazonas, você tem estádios no Ceará, você tem estádio na Bahia e estádio, como o cidadão diz, padrão FIFA. Eu moro próximo ao Mané Garrincha em Brasília. Eu moro a 800 metros do Mané Garrincha em Brasília. Eu fui ao Mané Garrincha visitar. Mas você está em outro mundo. Só que você sai do Mané Garrincha e atravessa a rua, as pessoas estão morando embaixo da ponte. As prioridades, né? As prioridades são outras. Não pode. País desenvolvido não é país que tem estádio padrão FIFA. É país que as pessoas não estão morando debaixo da ponte. Sim. Tem que ter a moradia, padrão FIFA, entre aspas. Bom, Luiz Fernando, eu gostaria de agradecer a você. Você foi muito gentil, eu agradeço muito a vinda aqui nos estúdios. E eu abro um espaço para você falar do que quiser, colocar alguma questão que seja pertinente aí a você. Enfim, o espaço está aberto, fique à vontade. Quero te agradecer muito, Tom, pela oportunidade de conversar com o seu telespectador, sei da qualidade dele, sei do nível da informação que você passa. Quero deixar esse pedido de ajuda. Não é ajuda política, é ajuda da reflexão. Reflita você em casa, reflita com a sua família, reflita com os seus filhos qual o país que você quer do futuro. E dependendo da sua posição, ajude na mudança. Nós não aguentamos mais 4 anos deste modelo político. Esse modelo político está encerrado. Ele já contribuiu, e assim contribuiu, precisamos reconhecer os méritos, mas ele se esgotou. Se você puder, reflita com a sua família, reflita em casa, reflita qual é o país que você quer para o seu futuro. Ok, semana que vem então, mais videodebate para você. Até lá.